Amém. Então, irmãos, estamos em Filipenses, né? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. É uma palavra que tem muita coisa para a gente extrair ali de dentro. É uma realidade que nós passamos nos dias de hoje e que acontecia na época de Paulo. Então vamos lá. Versículo 1. Então, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, e quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, confirmando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. E, se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas, naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Amém. Então, antes de entrarmos na palavra do Senhor, recapitulando brevemente, o contexto que nós estamos aqui na carta aos Filipenses, Paulo, então, estava preso, aprisionado em Roma. Acredita-se que por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. E Paulo escreve essa carta aprisionado. Paulo recebe a visita de um grande amigo dele, que era Epafrodito, que era basicamente um dos pastores, um dos cooperadores da igreja de Filipos. E Epafrodito vem até Paulo trazendo uma oferta e também trazendo algumas questões referentes à igreja de Filipos. Então, Paulo recebe Epafrodito de forma muito calorosa, de forma muito alegre, porque a igreja de Filipos foi uma das poucas igrejas que acompanhou o ministério de Paulo.
que acompanhou as dificuldades que Paulo passava, que acompanhou de maneira fiel a Paulo, né? Paulo, todos sabem, teve diversas dificuldades na igreja de Corinto, na igreja de Gálatas. Então Paulo, ele tinha muito amor por essa igreja. E Epafrodito trouxe algumas dificuldades até ele. E aí nós adentramos ao Filipenses capítulo 3. Uma dessas dificuldades era basicamente o ensino de falsos mestres, né? Existiam muitos mestres naquela época e existiam classes também. Nós tínhamos 3 classes principais, que eram basicamente os libertinos, os céticos e gnósticos e os judaizantes, que eram os mais antigos, né? E que de fato ali estavam acusando Paulo dos ensinamentos dele. Os libertinos, eles ensinavam que você, uma vez que já foi salvo, não tem problema nenhum você cometer pecados, não tem problema nenhum você cometer erros diante da presença de Deus, porque uma vez que você foi salvo, aquilo não tem importância. Então, o que acontecia muitas vezes naquela época é que as pessoas se aproveitavam dessa narrativa e começavam a viver uma vida mundana, uma vida sem preceitos ideológicos em Cristo, sem Cristo como centro, e aí esquecia-se da verdadeira essência de Deus. E aí o pecado virava algo comum na vida daquelas pessoas. Por isso que os libertinos se perderam muito naquela época. Nós tínhamos os céticos e os gnósticos, que eram uma classe que acreditava, é algo mais complexo, mas eles acreditavam que os irmãos, para serem salvos, eles tinham que ter uma revelação da parte de Deus, algo que nem os apóstolos tinham tido, e a partir dali você teria a oportunidade de ter a salvação diante de Deus, então não entrando nesse mérito. E aí nós temos os judaizantes, que era a classe mais antiga e que mais perseguia Paulo também. Os judaizantes, eles basicamente seguiam as leis de Moisés. As leis de Moisés se baseavam-se em 3 coisas. Primeira coisa, circuncisão. Segunda coisa, as leis dietárias. E a terceira coisa, dias sagrados do calendário dos judeus. Então, entrando na circuncisão, Paulo é até um pouco agressivo ali no capítulo 2. Ele fala de maneira fervorosa contra esses irmãos, contra esses judaizantes. Ele fala dessa maneira: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que Paulo fala dessa maneira? Nós, que estamos em Cristo Jesus, devemos medir as nossas palavras, devemos agir com temperança. Mas Paulo se irava de uma maneira contra esses irmãos porque eles praticavam coisas que não estavam de acordo com a vontade do Senhor. E aí, eles enganavam as pessoas, seja de Filipos, seja de outras igrejas, conduzindo a um caminho de obras pela carne. Então, para você ser salvo, meu irmão, basicamente você tinha que seguir as leis de Moisés. Os homens tinham que ser circuncidados. Aí, de forma geral, tinha que ser seguida uma lei dietária, que era basicamente alimentos que poderiam ser comidos, alimentos que não poderiam ser comidos, e seguir o calendário dos judeus, que eram algumas festas e também guardar o sábado, como tem algumas igrejas ainda que hoje ainda praticam isso. Entrando um pouquinho no mérito, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas doutrinas, né? Eu acho importante porque muitas vezes a gente fala sobre as leis de Moisés, mas de fato o que são as leis de Moisés, né? O que Moisés trouxe para a gente, o que era isso? Primeiramente, a circuncisão. A circuncisão basicamente era um procedimento cirúrgico que removia o prepúcio, ou seja, a pele que cobre a glande do pênis. E o que acontece? Da onde que veio a circuncisão? A circuncisão foi algo instaurado por Deus quando ele fez a aliança com Abraão, a nova aliança. Então, quando Abraão tinha 99 anos, isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 23 a 27, Abraão tinha 99 anos e Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus falou: sejais
você e tua casa circuncisos, pois isso irá representar uma aliança entre eu, no caso Deus, e você. Então a circuncisão nada mais é do que uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Abraão, que foi o primeiro, pai da fé. E a partir daí, se instaurou as leis de Moisés, e aí a gente tem o segundo problema, tá? A gente sabe de onde veio a circuncisão, veio do Senhor, mas por que apenas os homens precisavam fazer a circuncisão? Porque o homem, desde o início da Bíblia, é considerado o líder espiritual de sua casa. Então, esse é um procedimento que ele é feito no homem na época, e uma vez que o homem era circuncidado, toda a sua casa estaria já participando da nova aliança com Cristo. Então, apenas os homens eram circuncidados. Infelizmente, tem algumas até religiões que acabam fazendo isso nas mulheres, mas ao contrário dos homens, essa já parte para uma parte cirúrgica mais cruel, que prejudica a saúde das mulheres. E não entrando nisso, Jesus foi circuncidado? Foi circuncidado. Pela lei de Deus, todas as pessoas deveriam ser circuncidadas no 8º dia de nascença. Ou seja, a pessoa nascia, 8 dias depois, o homem ele era circuncidado. Assim foi com Abraão, assim foi com Jesus, e assim foi até com Paulo. Paulo também foi circuncidado. Então, a gente sabendo de todas essas coisas, nós precisamos hoje, irmãos, ser circuncidados? Não. Por quê? Quando Jesus veio, ele pregou muitas coisas diferentes daquilo que era no Antigo Testamento. Até a parte de Moisés mesmo, onde se era proibido você praticar algumas coisas no sábado. Como havia falado, tem algumas igrejas hoje que praticam. E Jesus orava, curava, jejuava, fazia obras no sábado, de maneira nenhuma isso atrapalhava. E um grande problema nesse sentido, Jesus, ele foi circuncidado, mas quando ele veio ao mundo, ele nos resgatou do pecado. Quando ele morreu na cruz, ele nos resgatou do pecado. Basicamente, todos os erros que nós tínhamos, ele implantou o Espírito Santo dele nos nossos corações. A partir disso, a nova aliança está no nosso espírito. Então, as leis de antigamente, onde precisava-se seguir uma tradição, precisava-se seguir alguns preceitos religiosos, precisava-se ser circuncidado, guardar o sábado, não pode comer isso, não pode aquilo, tudo aquilo se extinguiu. Acabou no Novo Testamento a partir da vinda de Cristo, quando ele morreu na cruz. Perfeito. E aí, Paulo se ira contra os judaizantes. Por quê? Os judaizantes basicamente falavam assim: irmão, para você ser salvo, para você ser salva, você precisa seguir as leis de Moisés. Ou seja, o que reinava basicamente eram as leis da carne. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Paulo alertava os irmãos, ele exortava os irmãos de Filipos, porque ele amava os irmãos de Filipos, e ele mandava este recado de forma até irada, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Por quê? Os irmãos basicamente falavam exatamente isso. Para você ser salvo, você tem que fazer isso. Mas o princípio base da salvação é a justificação pela fé em Cristo. As nossas obras, não importa se a gente vai orar 10 vezes ao dia, não importa se a gente vai ler 12 horas da palavra, não importa se a gente vai virar de cabeça para o ar, vai virar 3 pirueta. O que a gente vai fazer não importa para Cristo. As obras, ela não influencia na sua salvação. Então, aquilo que o Senhor passa para nós, através dessa palavra, é que não importa o que você faz. As obras da carne não têm importância, mas nós somos justificados pela fé em Cristo. Muitas vezes é repetido isso,
Nós falamos até de circuncisão, muitas vezes, aqui na casa do Senhor, e o Senhor tocou em mim, eu achei importante trazer o que era a circuncisão, né? Explicar um pouquinho mais, porque era algo também que me deixava em dúvida, era algo que eu ficava me perguntando, mas da onde veio, por que, né, que veio, por que era praticado e por que hoje não é mais praticado, né? Então era uma aliança de Deus que fez com Abraão e assim instaurando o povo de Israel. Mas a partir da vinda de Cristo isso foi derrubado, tá? Aí o apóstolo Paulo fala para acautelai-vos da falsa circuncisão, que é justamente isso. A falsa circuncisão nada mais é do que a obra da carne, a circuncisão, o procedimento cirúrgico. Mas existe a circuncisão do coração, que seria a verdadeira circuncisão, que nada mais é do que nós sermos justificados pela fé, nós entregar o nosso coração, nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós deixarmos aquela vida para trás que nós tínhamos antes e entregar a nossa vida para Cristo. Que possamos, através dessa circuncisão, né, Paulo usa isso como uma metáfora, nós sejamos restaurados, nós sejamos modificados na presença de Deus. Então, essa circuncisão se tornaria verdadeira diante. Ali Paulo fala com os irmãos de Filipos dessa maneira: irmãos, vocês não precisam fazer 1 milhão de coisas para serem salvos. Cristo Jesus nos escolheu. Cristo Jesus escolheu as nossas vidas. Você não precisa fazer milhares e milhares de coisas, seguir doutrinas e doutrinas que muitas vezes nós vemos sendo pregado por aí nos dias de hoje. Meu irmão, você não pode usar regata. Meu irmão, você não pode usar bermuda. Minha irmã, muitas vezes tem que deixar cabelo longo, tem que usar saia. Mas são doutrinas que não são extraídas da Bíblia. A nossa doutrina é a doutrina de Cristo que devemos seguir. Então devemos tomar cuidado com muitos falsos ensinadores e tomar cuidado para que não façamos sacrifícios em vãos. Sacrifícios que não nos acrescentam nada em Cristo. E o grande problema é que os sacrifícios naquela época já estavam sendo elevados de uma forma muito importante. As pessoas, elas deixavam de obedecer a Deus, deixavam de fazer aquilo que Deus queria e achavam que apenas um sacrifício já resolveria tudo. Então, nós vemos até nos dias de hoje, em algumas religiões, onde o irmão errou, a pessoa cometeu um pecado, cometeu um erro simples. Faz isso que o seu pecado será perdoado. Faz aquilo que seu pecado será perdoado por Deus. Mas isso não existe, meus irmãos. Quem perdoa nós é o Senhor, e Deus não cobra nenhum preço por isso. O que Deus fala na palavra é que nós devemos nos arrepender verdadeiramente diante da presença dEle, e não voltar a cometer o mesmo erro que havíamos cometido. Então, devemos tomar cuidado com os sacrifícios, devemos tomar cuidado com os falsos mestres que Paulo vem falando aqui. Naquela época, eram os libertinos, os gnósticos, os céticos, e tínhamos os judaizantes que mais perseguia Paulo. E os judaizantes, eles viviam relembrando a Paulo, né, do que Paulo era antes de vir a se transformar, realmente a mudar totalmente a concepção dele, e foi mudado em Cristo, né, Jesus, ali em caminho de Damasco. E aí os judaizantes relembravam o que Paulo era antes, atacavam Paulo, diziam que Paulo trazia a palavra de forma incompleta, porque as leis de Moisés eram importantes, mas Deus, Jesus, quando Jesus veio antes de Paulo, Jesus já tinha mudado tudo isso. Mas, assim como em todo lugar, uma cultura é difícil de mudar. E Paulo zelava, tinha essa presteza por zelar pelos irmãos de Filipos, que ele tanto amava, que acompanhava ele nessa caminhada aí de ministério. Filipos, que nem eu havia dito, era uma das poucas igrejas que em todo o ministério de Paulo acompanhou ele, ajudou ele em oração,
ajudou ele com ofertas para ajudar o seu ministério, para que ele pudesse viajar, para que ele pudesse custear, né, residência, comida. E pelo amor de Paulo ser tão grande, Paulo conversa com a igreja de Filipos dessa maneira. E esse recado, basicamente forte, essas palavras fortes que Paulo usa, ele com certeza queria, de certa forma, mostrar para os irmãos, né, os judaizantes, que aquilo não era correto. E aí nós continuamos. Se bem, porque circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o que basicamente Paulo diz? A circuncisão somos nós que praticamos ela em nosso coração, mediante o nosso arrependimento e mediante a transformação que Cristo traz em nossas vidas. Então, não podemos confiar nas obras da carne. E aí Paulo segue dizendo, se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Porque circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, e quanto à lei, fui fariseu. Então, Paulo, uma coisa que Paulo não gostava era de se vangloriar, né, de suas obras. Porém, ele, nessa passagem, ele diz tudo isso para explanar aos irmãos como um exemplo do porquê que nós não podemos confiar nas obras da carne. Porque, porventura, se as obras da carne nos salvassem, bem seria para Paulo, seria do interesse dele. Por quê? Porque Paulo, como as tradições judaicas, ele foi circuncidado ao 8º dia. Paulo era da linhagem real de Israel, ele era um descendente de sangue de Abraão. Paulo também era da tribo de Benjamim, uma das tribos de Davi. Ele era hebreu de sangue, hebreu dos hebreus, e quanto à lei, ele foi fariseu. Fariseu era basicamente uma classe dos judeus, onde basicamente pregava a Torá, né, que é uma parte nova, é uma parte antiga da Bíblia, e acreditava nesses preceitos de Moisés. Então, assim, Paulo aí segue dizendo, quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Então, Paulo, ele era, antes de se converter verdadeiramente a Deus, quando ele era fariseu ainda, ele, como fariseu, ele seguia mas tão à risca a lei, que até mesmo ele perseguia os cristãos. Ele perseguia os cristãos, né? E até ele segue dizendo, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Então, não tinham nada do que culpar Paulo naquela época, referente às leis dos fariseus. Então, se alguém tivesse que se orgulhar, tivesse que pensar que seria salvo pelas obras da carne, essa pessoa seria Paulo. E de maneira nenhuma ele fazia isso. Ele pensava dessa forma. Então ele usa isso como exemplo para mostrar para os judaizantes, olha, mesmo eu seguindo todas essas linhas, mesmo eu sendo descendente, mesmo eu fazendo as obras que eu faço, eu não penso que as obras da carne vão salvar minha vida, vão salvar minha alma. E vocês, né, que muitas vezes não cumprem isso, acreditam nisso, né? E aí, Paulo vai dizendo, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio. Resumindo, considero como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, todas aquelas obras que Paulo havia feito como fariseu, já havia se acabado. Ele já tinha deixado lá atrás. E aquilo para ele já era como lixo. Basicamente, já não tinha mais importância as obras que ele tinha feito da carne.
Mas depois que ele conheceu a Cristo Jesus verdadeiramente, e entendeu que a nossa salvação vem através da justificação pela fé, ele mudou esses conceitos. E aí, ele já começou a pensar, tudo aquilo que eu havia feito no passado, de nada mais tinha importância. Ele fala, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, e seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, Paulo é muito incisivo nisso e diz, irmãos, cuidado com os ensinamentos, cuidado com a fé em pessoas, cuidado com o que os irmãos de Filipenses, de Filipos, estão fazendo, em quem vocês estão acreditando e em que vocês estão acreditando. E aí Paulo fala, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ao que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então Paulo vem dizendo aos irmãos que um grande erro era os irmãos achar que eles seguindo as tradições, eles seriam salvos. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema porque quando esquecemos de Deus, quando achamos que Deus é apenas conceitos religiosos, Cristo é apenas conceitos religiosos, que é apenas eu seguir uma tradição, que isso vai bastar para a minha salvação, aí nós estamos numa situação complicada. Porque a verdadeira essência é buscar ao Senhor. A verdadeira essência é ter aquele fogo dentro de nós para buscar a Deus, para estar com Deus, para ter intimidade com Deus. Uma vez que isso se acaba e nós nos confortamos em apenas religiosidade, em apenas doutrinas do homem, doutrinas que eram praticadas, achando que isso vai ser o suficiente para nos salvar, isso é perigoso porque isso pode nos levar à salvação, nos levar à perdição. Então Paulo fica muito irado com isso, por esses ensinamentos que era feito na época, porque podia sim levar a igreja de Filipos, que ele havia fundado com Timóteo, à perdição. Porque não é de hoje, irmãos, que o Satanás, o diabo, ele sempre vai tentar agir no meio da igreja. Isso é fato, desde os tempos antigos. E primeira coisa que ele vai fazer é utilizar falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, que não se utiliza da verdade, que não se utiliza da palavra, e acaba enganando as pessoas. E aí por motivos diversos, seja por dinheiro, seja aí por estar sendo usado mesmo pelo inimigo, por ter... Por ego até mesmo, querer estar acima dos outros, achar que é alguma coisa diante da presença de Deus, e não é. E aí Paulo vem falar da justiça própria. Paulo, no versículo 13, ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo fala novamente, eu esqueci das coisas lá atrás que eu praticava. Aquelas coisas já não fazem mais parte da minha vida. Quando ele era fariseu, seguia a lei à risca, e aí os judaizantes acusavam Paulo, poxa Paulo, mas você na época seguia a lei à risca, você era um fariseu, e agora você está pregando outra coisa, agora você está falando sobre outra coisa. E isso era uma acusação que eles faziam justamente para tentar minar a reputação de Paulo, para tentar destruir a obra de Paulo, porque eles não queriam que Paulo ministrasse a palavra de Deus, claro. E aí Paulo diz que ele esqueceu completamente aquelas leis que ele seguia antigamente,
né? As leis de Moisés, ali como os fariseus tinham seus costumes. E agora, a partir de agora, o alvo dele não era mais as leis, e sim Cristo Jesus. O alvo dele não era mais as tradições, o que ele precisava fazer para ser salvo, mas sim Cristo Jesus. Porque mediante Cristo Jesus nós somos salvos pela graça dele, nós somos escolhidos por Jesus e mediante a fé em Cristo nós somos salvos. E aí Paulo, entendendo isso, ele fala nessa palavra: eu esqueci completamente o que eu fazia antigamente, aquilo se torna como refúgio, se torna como algo inútil para mim, que eu esqueci no passado, e agora eu foco apenas em Cristo. O meu alvo é Cristo. E Paulo, ele é muito incisivo nisso, porque ele fala de uma maneira que faz nós refletirmos, né? Nos dias de hoje. O que tem sido, né, o nosso alvo hoje? Né? O que nós estamos mirando? O que nós estamos nos preocupando? O que nós estamos buscando das nossas vidas? O que estamos pretendendo fazer? Será que Cristo, Jesus, é o alvo das nossas vidas? Será que Cristo é o ser que está em primeiro lugar da sua lista quando você pensa em algo? Né? E Paulo, ele fala dessa maneira, até machuca nós, né? Mas é de uma forma muito boa, porque faz nós repensarmos o que estamos pensando. E aqueles irmãos, né, estavam passando por isso. Os judaizantes seguiam a lei à risca e queriam, né, que a lei fosse seguida. Mas, e o alvo de vocês? Não é Cristo? Vocês estão focando na lei, vocês estão focando em coisas que não têm edificação, vocês estão focando em doutrinas e estão esquecendo do que realmente, o que verdadeiramente importa, que é Cristo Jesus. E aí Paulo fala dessa maneira irado, né? E por isso que Paulo fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí Paulo vai falando: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. No versículo 15: pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Então Paulo usa de um tom de ironia aqui. Ele fala: pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos esse sentimento. Por quê? Os irmãos, os judaizantes, tinham o costume de achar que o simples fato de estar seguindo aquelas leis, eles eram perfeitos, né? E aí Paulo usa de ironia: pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos então esse sentimento que Cristo Jesus é o nosso alvo. Então, para aqueles irmãos que se achavam perfeitos diante a presença de Deus, que é incomparável, e Paulo deixa claro isso, a perfeição que Cristo Jesus foi quando veio à Terra, não tem como nós medirmos isso, e os irmãos achavam que eram perfeitos, achavam que estavam fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Paulo, ele explica e mostra. E daí, com um tom de ironia, ele fala: pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Mas, naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Então, se somos perfeitos, então nessa medida que vocês irmãos, né, no caso os judaizantes, se acham perfeitos, nessa medida, então nela prossigamos e avançamos, né? Então, Paulo usa como um tom de ironia: já que vocês se acham tão perfeitos, né, sigam nessa jornada que vocês estão fazendo. E aí, Paulo, ele vem de modo muito amoroso, falando com os irmãos de Filipos, porque Paulo amava. As obras de Paulo não tem como descrever, porque nas palavras antigas ali, seja Filipenses 1, 2, Paulo já dizia que ele estava aqui na terra para servir os irmãos.
Porque para ele, se ele morresse por Jesus, se ele morresse por Cristo, para ele seria lucro. Ele estaria com Deus logo mais. Então Paulo e os outros irmãos de confiança dele, como Epafrodito, como Timóteo, Epafrodito, até para chegar na prisão onde Paulo estava, passou diversos obstáculos, arriscou sua vida para estar com Paulo, para levar a oferta, para levar os conhecimentos dele. Imagina os perigos da época que não eram enfrentados, nós não temos essa realidade, mas Epafrodito arriscou entrar em Roma. E aí, tudo isso porque são irmãos que Paulo confiava e que serviam aos outros irmãos, né? E hoje a gente vê como é difícil encontrarmos isso por aí, né? Pessoas que estão dispostas a fazer a obra de Deus, pessoas que estão dispostas a fazer as coisas por amor ao irmão, por amor ao teu irmão que está aqui na igreja, tua irmã que está aqui na igreja, amá-lo como a ti mesmo. Quando precisar dar o conforto necessário, quando precisar dar aquele ombro amigo, quando precisar fazer aquela oração, buscar, pensar como um familiar mesmo. E aí, Paulo vem dizendo justamente isso. Paulo, ele gera esse sentimento na igreja, ele gera esse sentimento na igreja de Filipos, que todos sejam unidos em Cristo Jesus como uma só carne, como irmãos, como família, né? E hoje, e aí, Paulo vai dizendo: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Ou seja, exemplos que seriam como Epafrodito, Timóteo e outros irmãos da época que pregavam e buscavam pelo bem-estar dos outros irmãos. Claro, Cristo de forma central, mas que pensavam nos outros irmãos. E às vezes eram como servos, né? Às vezes aí a gente pensa, como será que eu posso servir ao meu irmão? Como que eu posso ajudá-lo? Como que eu posso ajudá-lo de forma espiritual, às vezes de forma material, às vezes com um conselho, às vezes com uma ajuda em oração, né? E aí Paulo instiga a igreja a fazer isso, a nós tratarmos os nossos irmãos em Cristo literalmente, realmente como irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos, não de sangue, mas em Cristo nós somos irmãos. E Paulo ele vem justamente dizendo isso, instaurando esse amor, né, na igreja de Filipos, e que os irmãos se reunissem, né? E aí ele diz: porque muitos há dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo representa no versículo 18 que ele diz até chorando, ou seja, Paulo vendo a situação que a igreja se encontrava naquela época, que aqueles falsos mestres ensinavam que você precisava fazer isso, que você precisava fazer aquilo para ter a salvação, e deixando e gerando na igreja um falso sentimento de que as obras da carne os levaria para a salvação, né? E esquecendo e deixando Cristo Jesus como centro. E isso deixava Paulo muito entristecido, porque Paulo fazia o ministério dele porque ele servia, lógico, a Deus e a Cristo, mas porque ele servia às pessoas. Paulo tinha um amor tão grande pelos seus irmãos, pelas pessoas, que ele não se importava de viver apenas para levar a palavra do Senhor a quem não conhecesse, ou a quem conhecesse e precisava ainda mais. E aí, em cima disso, Paulo se entristece de uma forma que ele chega a chorar aquelas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, ou seja, que ensinam falsas mentiras, que ensinam falsas doutrinas, que levam os irmãos, que levam muitas pessoas à perdição, ao falso caminho. Porque muitos há, né, dos quais repetidas vezes vos disse, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Então Paulo vem dizendo: irmãos, tomais cuidado com esses irmãos, com esses falsos mestres, com esses falsos ensinadores, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, ou seja, não é o Deus de Israel, é um Deus inexistente, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Então Paulo contrasta aqui exatamente o que acontecia. Os judaizantes estavam 100% concentrados nas obras da carne, estavam concentrados nas doutrinas, nos preceitos religiosos, naquilo que eles deviam fazer, e haviam se esquecido totalmente de Deus, haviam se esquecido totalmente de Cristo, que há pouco tempo estava na terra, curando, fazendo milagres, o nosso Messias. Então, Paulo se ira de tal forma que ele traz essa mensagem e, com amor, ele fala: cuidado, irmãos, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos. E nós trazendo para os dias de hoje essa palavra, uma aplicação prática, nós sabemos que existem hoje diversos pregadores, diversos mestres que ensinam falsas doutrinas, que ensinam a palavra de forma errônea. Quantas vezes eu acredito que os irmãos já chegaram em alguma igreja no passado e o pessoal, às vezes o pregador, o mestre ali, que a gente pega da palavra, pega uma palavra fora de contexto, né? Pega uma palavra ali, pega uns salmos, lê e basicamente distorce o que realmente a palavra quer dizer. Pega um evangelho, seja de Mateus, de Lucas, né? E tenta trazer de uma forma com que venha confortar os corações das pessoas. E aí, seja em ganhos na saúde, seja em ganhos financeiros, né? Seja em ganhos familiar. E aí, você coloca na igreja uma sensação, uma vontade de ir para a igreja para resolver os seus problemas e não para buscar a Cristo, que é o centro de todas as coisas. Porque uma vez Cristo diz, né, concentrai-vos em mim, né? E aí Paulo coloca na palavra dele: será que Cristo está sendo o alvo, né, de vocês? Será que nós estamos colocando Cristo como alvo, assim como Paulo? E Paulo fala: sedes meus imitadores. Sedes imitadores de Timóteo. Sedes imitadores de Epafrodito. Sedes imitadores daqueles que verdadeiramente têm colocado Cristo Jesus como centro. E aí, nós entramos numa coisa, muitas vezes na nossa infância, né, o que nós levamos, né, de conhecimento, com quem nós aprendemos, né, quem nós imitamos, né, o que se constrói na nossa cabeça? É as ações dos nossos pais, né? Ou seja, dos avós, dos tios, ou quem quer que seja a pessoa que você tenha sido criado na infância. E é cientificamente comprovado que você, como pessoa, quando você começa a formar a sua cabeça lá, quando criança, começa a formar a sua mente, as suas ações, você se espelha nessas pessoas. Você se espelha no seu pai, você se espelha na sua mãe, você se espelha no seu tio. E Paulo vem justamente trazendo isso. Sedes meus imitadores, sede imitadores dos irmãos que estão com Cristo Jesus no centro. Porque Jesus, Cristo Jesus, é o centro de todas as coisas. Não podemos nos esquecer do que realmente, do que verdadeiramente importa.
Então, tomai-vos cuidados com os falsos mestres. E aí, Paulo vem dizendo que nós devemos, se necessário, até mesmo corrigir. Não podemos ter medo, irmãos. Às vezes, nos encontramos em situações em que irmãos, pessoas vêm falar da palavra de Deus de forma errada. Nós não podemos ter medo de corrigir. Nós não podemos ter medo de seguir o que exatamente a palavra de Deus quer dizer. Lógico, temos a sensação de desconforto, de perder a amizade, ou de não conhecer a pessoa, de ser desconfortável no momento, de não querer discutir religião. Mas os ensinamentos de Deus é isso. Se nós não dizermos as verdades para essas pessoas, quem de fato dirá? Não tem. Então, se nós somos preparados por Deus, se somos capacitados por Deus, se temos uma boca, se temos 2 olhos, se temos braços, conseguimos expressar a glória de Deus, por que não fazer isso? Por que vamos deixar isso para que outras pessoas façam? Então, Paulo mostra para a igreja de Filipos: acautelai-vos e corrija-os. Corrija-os. Por quê? Porque a obra de Deus está sendo feita, mas de forma errada. E quantas pessoas estão sendo prejudicadas com esses ensinamentos? Você ama o seu irmão como a ti mesmo? Então você vai querer que ele siga no ensinamento correto, que ele siga a Cristo Jesus como centro. E aí, Paulo chega e fala: mas a nossa pátria está nos céus, donde também guardamos um Salvador, o Senhor Cristo Jesus, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até se sujeitar a si todas as coisas. Então, para finalizar, irmãos, de reflexão, Paulo, nessa palavra, exorta a igreja. Eu entendo que vocês estão com dificuldades, eu entendo que vocês estão passando por uma situação difícil, que tem falsos mestres, que tem isso, que tem aquilo, mas alegrem-se nas dificuldades do Senhor Jesus. Alegrem-se. Paulo vem falando isso já no início do capítulo. E de aplicação, irmãos, nossas obras pouco importam para a salvação. Não importa o que nós fazemos. Não importa se jejuamos, se oramos, se pregamos, o que nós fazemos para a nossa salvação. Porque a nossa salvação não é mediante as obras da carne, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu vou me dedicar. Não, é mediante a fé em Cristo. É mediante a justificação pela fé. É mediante em colocar Cristo como alvo das nossas vidas. E Jesus conhece cada um dos nossos corações, não adianta. Ele vai saber se Cristo Jesus, ele vai saber se você tem colocado ele como alvo ou não. E aí que nós devemos tomar cuidado em nossas vidas. E, como parte final, Deus fala: tomai cuidado com os falsos mestres. Essa palavra vem exatamente isso, com os ensinamentos que vêm sendo propagados. Nós que estamos aqui, tudo bem, nós temos esse conhecimento, mas o que nós vamos fazer para desmentir isso? Para acabar com isso? Né? Para levar realmente a verdade a esses irmãos que precisam. Porque Deus nos usa, Deus nos prepara por um motivo. Né? Será que estamos colocando Cristo como alvo das nossas vidas? E é justamente isso que Paulo vem trazer. Esqueçam as obras da carne, esqueçam de tudo. As coisas do passado ficou no passado, os pecados, as obras, tudo que foi feito no passado. Irmão, eu roubei, irmão, eu menti, irmão, eu matei. Não importa. Se você se arrependeu verdadeiramente em presença de Cristo, e Cristo é alvo na sua vida, Cristo está contigo e a salvação está contigo. Então, vamos nos levantar em pé, fazer uma oração e já estaremos recebendo o Douglas.